E ele está chegando aí, o meu amigo Luiz Fernando, o mentor dos mentores aí. Fala, gigante! E aí? Como é que você tá, meu varão? Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Melhor agora aí, falando Maravilha. com você, com a sua presença aí, né? Como eu já falei antes, eu tenho certeza que a live vai ser tremenda aí, porque quando é para falar de espiritualidade com esse cara aí, o bicho manda muito aí. Eu lembro que uma conversa mais profunda que eu e o Luiz tivemos, gente, só para vocês terem noção, eu estava passando num corredor assim, isso já era algumas altas horas da noite, depois de um treinamento, depois de muitos dias já de cansaço, e eu peguei uma conversa no ar que ele estava tendo com a Graça, assim, né? E aquela conversa parece não, aquela conversa eu senti que Deus mandou ele falar que era para alguém, mas se alguém ele nem sabia que era para mim. E depois disso eu chamei ele num canto, fui conversar com ele e disse, cara, o que eu ouvi ali eu acredito que Deus falou, mandou você falar para mim. Me explica um pouco mais sobre isso. E aí foi onde o Luiz entrou e a gente, né, foi algumas horas ali sentado, conversando, dialogando, e foi tremendo, assim, porque depois daquilo eu consegui ter um entendimento maior do que é ser livre, né, que é que a gente fala. O que é a gente não ficar preso a alguma coisa, né, Luiz? E hoje a gente ainda percebe, né, você muito mais, você anda, né, meio mais aí nos eventos, sabe muito bem do que eu estou falando, de quantas pessoas estão sendo escravas, né, da sua vida, né, porque às vezes fica aprisionado a alguma coisa. E a primeira coisa, cara, que eu queria, né, te perguntar aqui para que você fale para o pessoal é justamente sobre essa escravidão. O que seria a diferença, o que é a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade que aprisiona tantas pessoas nos dias de hoje, Luiz? Cara, na questão da religiosidade e espiritualidade, existe um abismo de diferença, cara. Mas é um abismo mesmo. Eu não vou falar nem que é uma linha tênue, porque não é. É um abismo. Por quê? A religião, para te falar bem rasgadamente aqui, para o povo que está assistindo também, ela mata. A religião, ela mata. A espiritualidade, ela traz vida. Então você pode ver que são dois opostos. Um mata e o outro traz vida. Mas por que, Luiz, que um mata e o outro traz vida? Você está sendo muito radical. Não estou querendo ser radical, não estou querendo, né, ser lacrador, igual algumas pessoas falam, mas existe uma verdade apenas. O que foge daquela verdade não produz vida. É simples, entendeu? Então, existe o que? A religião. Eu vou falar aqui abertamente. Quando a gente fala de espiritualidade, para mim, Luiz, espiritualidade é eu me conectar com Deus e comigo mesmo, certo? Para daí eu conseguir me conectar com o próximo. Então é esse tripé aqui. Então é Deus, eu e o próximo, certo? Isso é espiritualidade para mim. Mas com qual base, com qual fundamento? A Bíblia, o cristianismo, a palavra de Deus. Eu respeito, cara, todas as religiões. Cara, eu converso, eu tenho amigos de diversas religiões, eu paro para ouvir, para saber como que funciona, tá tudo show de bola. Eu sou um cara que gosta muito de conhecer as coisas. E dentro da religião, falando especificamente da Bíblia, até próprio Jesus, quando ele chegou aqui, quando ele se esvaziou, ele veio para cá cumprir a missão dele, o que ele mais encontrou foi religiosidade. Foi o que ele mais encontrou. E por que que ele teve que vir? Justamente porque existia muita religiosidade. As pessoas tinham se afastado da espiritualidade e foi quando Jesus chegou no ápice dele, né? Eu aqui fazendo minha conjectura, falou, agora eu tenho que descer, vou ter que ir lá. Por quê? Existiam os zelosos da lei naquela época, chamado de fariseus. Para eles cumpriu a Torá, que é o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que vem a questão das leis e tudo mais. E eles zelavam tanto a lei, que a lei tinha tanto poder sobre eles, que a lei virou um Deus sobre eles. Eles não tinham um relacionamento com o Pai. Eles não tinham conversa com o Pai. Aí pode falar assim, mas o Pai só se comunicava com algumas pessoas. Negativo. Sabe por quê? Porque quando Deus veio e através de Moisés e ele libertou o povo do Egito, ali ia começar uma nova era
dentro da espiritualidade. Certo. Aí quando Deus falou que ele ia se manifestar para o povo, para ter relacionamento com o povo temeu, o povo ficou doido. Ele falou assim, não, Moisés, nós não queremos ir lá, porque senão a gente vai morrer, vai só você. Não, mas Deus tinha aberto para todos irem, entendeu? Aí nem os próprios Arão, nem a própria Miriam, nem o próprio Ur, ninguém quis subir junto com Moisés. Eles falaram, não, pode ir lá, porque senão a gente vai morrer. E eu falo aqui, começa até a arrepiar os pelinhos no braço, como sempre, porque, cara, isso aqui é Deus nos mostrando que desde o início ele queria o quê? Relacionamento, que é o que a gente está falando hoje aqui. Relacionamento direto, né? Direto com a fonte. O primeiro pilar que você está falando aí é o relacionamento. Então, o primeiro propósito de Deus nos criar foi relacionamento. Pai e filho. Certo? Então, ali, tentaram fazer com que a gente tivesse relacionamento. Não deu. Aí, Deus veio e lançou as leis. Então já que eles não querem falar comigo, eu vou escrever mais ou menos o que tem que fazer aqui e beleza. Aí se tornou, a letra se tornou o Deus deles. Você está entendendo? Certo. Não é o pai mais que é o Deus, é a letra. Foi a letra. Já mudou. E a letra mata, a própria palavra fala que a letra mata, e é o espírito que vivifica. Então você está vendo que a letra, a religião, ela mata, e o espírito, que é o relacionamento, ele vivifica. Ele salva. E foi isso que Jesus veio fazer. Então ele veio rasgar o véu para que nós todos tivéssemos novamente uma oportunidade definitiva para nos relacionar com o Pai. E ele sofreu muito, muito por causa da religião, cara. A religião tentou matar ele de tudo quanto é forma. Eles tentavam jogar as leis contra Jesus. E Jesus sempre respondendo sabiamente, mediante o Espírito. E, cara, a religião, ela mata. O Espírito vivifica. E assim, né, Luiz, até hoje, né, você falando assim, a gente parece um negócio tão antigo, tão lá arcaico, né? Mas e por que hoje isso está tão claro, né? Da mesma forma que você falou que foi lá atrás, é hoje. A gente vê muitas religiões, um apedrejando o outro, um homem criando uma lei aqui, é outro homem criando outra ali, e mostrando, apresentando para todas as pessoas um Deus que é mau, né? Esses dias estava lendo ainda algo sobre isso, que nós, quando crianças, nos apresentam sempre um Deus mau, aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune. E aqui mesmo, quando eu li aqui em João 3, 17, 18, ele fala que não é isso. Que Deus não está aqui para te punir. Ele já pagou nossos pecados. Ele já fez essa parte. Então nós estamos aqui para quê? Para ser filhos, direto. Ter essa conexão direta com Ele. Né? É justamente isso que você está falando. Cara, e a partir do momento que a gente entende que não é religião, mas é intimidade, é relacionamento, tudo muda. Tudo muda. E por que isso existe hoje ainda, né? Que foi a tua pergunta. É porque ainda as pessoas colocam a esperança, colocam o Deus delas em cima da lei, em cima da palavra, em cima da letra morta. Existe ainda essa cultura que vem desde milênios atrás. Então, Sim. O que a gente precisa quebrar, cara, o que a gente precisa levar para as pessoas é isso. Deus não é uma letra. Deus não é lei. Deus é relacionamento. E isso Exatamente. Aqui, cara, a gente vai falar com base bíblica. Aqui nós temos essa base que você acabou de citar aqui. Qual que você falou mesmo? Era... O João 3, 17, 18. 17 e 18. Isso. Ah, sim. João 3, se você for pegar João 3,16, que virou até placa de caminhão, né? Você pegar ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, a gente precisa entender isso. Cara, Deus não tá... eu vou falar uma coisa aqui, já estendendo, que a religião, ela visa muito a questão do pecado. Certo? Sim. E Deus não fica focando em pecado, porque o pecado, ele abomina, mas o pecador, ele ama. Ele ama. Aí que está a diferença. Já os religiosos, ele abomina o pecador
e o pecado. E E sabe o os que ele dois. faz? Ele peca. Você viu a hipocrisia? Por isso que Jesus, quando veio, falou: hipócritas, vocês colocam peso sobre o meu povo. Vocês colocam coisas sobre eles que nem vocês mesmos fazem. Hipócritas. Aí Jesus foi taxado como rebelde por algumas Porque tava, pessoas. sim, Entendeu? Porque ele veio quebrar uma cultura. Toda vez que a gente vai de encontro a uma cultura com a verdade, nós vamos ser taxados de rebeldes, nós vamos ser taxados de fariseu não, de hereges. Tá certo? E a religião, você pode ver, Fabrício, ó, a Bíblia foi escrita e não existia capítulo, não existia versículo. A gente nada colocou só disso. para ficar mais fácil de se localizar. Aí o que as pessoas fazem e o que a religião faz? Ela pega um versículo fora do contexto Do e contexto, transforma em um pretexto. Só que esse pretexto é o que? Uma heresia. Aí forma aquela frase: um texto fora de contexto é pretexto para uma heresia. Então, se alguém falar para você aqui, por exemplo, vamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, tal, tal. Beleza, show. Mas vamos ler o capítulo inteiro? Vamos entender o que está falando? entendeu? O contexto dele inteiro, né? Olha uma coisa que, para mim, assim, eu sempre uso como exemplo, cara, da religião e do relacionamento. Jesus falou assim, na ceia: fazer isso em memória de mim até que eu volte, Sim. até que eu venha. Todos estavam comendo e todos estavam ceando. Todos que estavam ali acreditavam, sim, que ele era o Filho de Deus. Até mesmo o próprio Judas, que foi quem traiu Jesus. Ele traiu Jesus, mas ele não achou que o povo ia matar ele. Ele achou que ia só pegar, prender Jesus, depois ia soltar. Tipo, por Tava tudo avareza. Ele certo. sabia que também Jesus era o poderoso, ele poderia se soltar a qualquer hora. Então, assim, ele foi mais avarento, ele foi mais pelo dinheiro, mas ele nunca imaginava que eles iam fazer tudo o que fizeram com Jesus. Tanto que ele ficou tão amargurado que depois se matou. Certo? Então, aí é que tá, pega a visão. Então, todos que estavam ali, inclusive Judas, ceiaram com Jesus. E Jesus falou para ele assim, para eles todos: fazer isso em memória de mim. Aí a gente tá lá na igreja e tal, chega no momento de ceia, ou na missa, né, da hóstia. Aí chega lá, vamos ceiar. Aí tá lá, acho que em Coríntios, fala: examine o homem a si mesmo antes de comer e beber desse cálice. Aí o que fala? É um versículo. Beleza? Sim. Aí a pessoa: eu tô em pecado, eu não posso. Aí expõe a pessoa, né? Você olha pro lado assim, os outros te olhando porque você não pegou o pão, não pegou o cálice. Deus nunca quis isso. Vamos pegar e vamos ler o contexto? Lá tá falando a respeito de pessoas que não tinham parte com Jesus, que não reconheciam que ele veio, morreu por nós. E a ceia daquela época era um banquete, não era um pãozinho, um cálicezinho igual a gente faz hoje. Então muitas pessoas iam lá para quê? Para encher a pança. Aí o próprio Paulo fala assim: se você quer comer, coma em casa, porque aqui nós estamos vindo em fazer memória dele. Entendeu? Não, Então não para quando se ele fala: alimentar. examine o homem a si mesmo, antes de comer e beber desse cálice, ele não está falando de pecado. Em nenhum momento ele fala de pecado, mas a religião já fala que se você tiver em pecado, você não pode comer. Então ninguém vai comer, varão. Nem o padre, nem o bispo, nem o periquito, pastor, papagaio, nem o cachorro, nem ninguém, porque todo mundo é pecador. Não existe isso. Não existe um dia sequer que a gente não peca. Por isso que a Aí que misericórdia tá. de Deus se renova a cada manhã. Ah, mas eu não fiz nada Aí hoje. Cara, até só a omissão já é um pecado. já é um pecado. Exatamente. O que as Até não pessoas, o que as fazer. pessoas têm, o que as pessoas não entendem, né, Luiz, o que você está falando, é interessante que essa mesma pegada aí, cara, a gente estava discutindo ontem, a gente estava conversando a respeito disso ontem, sobre você ir na igreja, né, e você poder comungar, né, na questão da religião católica, ou não comungar e tudo mais, como você citou, e as pessoas não entendem que o pecado, na própria Bíblia diz, né, não tem o pecado, pecadão e o pecadinho. O pecado é pecado e pronto, ponto final, como tu falou.
né? Todos os dias estamos pecando, então todos os dias somos falhos. Então, se for nesse caso, ninguém tá livre, ninguém tá, né, apto a fazer isso, né? Exatamente. Se você falar, eu uso um exemplo clássico assim também. Se você, uma pessoa foi lá, vou usar um pecado abominável aqui, tá? Um estuprador de criancinha e assassino. Nossa, que pecado abominável. Aí, o outro pecado. Ligou lá na casa do Fabrício, né? Ou na casa do Luiz. Ligou na casa do Luiz, falou: Oi, Luiz, tudo bem? Tua mãe tá em casa? Aí eu olho pro lado, minha mãe faz assim: Fala que eu não tô, fala que eu não tô. Aí eu falo assim: Viu? Ela não tá. Esse pecado é um pecado. E o outro pecado também é pecado. Por mais que para nós seja totalmente diferente o peso, mas todos são pecados. Você está compreendendo? Então, assim, Perante a Deus é o mesmo pecado. Ninguém teria direito. Aí a religião, em vez de aproximar, falar assim, ó, Luiz, ó, Fabrício, pode comer. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo morreu por você? Você acredita que ele lavou os seus pecados? Acredito. Então você é digno de pegar o pão, de pegar o cálice e tomar. Ah, mas eu pequei. Mas não importa? Pode pegar. Porque a condição é essa. Ah, mas lá fala que muitos dormem porque comem e bebem indignamente. Por que eles dormem? Porque eles não acordaram ainda para a verdade. Não que eles vão morrer, mas eles ainda não acordaram. Eles ainda dormem. Não despertaram. Não despertaram para... Não produz nada aquela ceia. Isso que a Bíblia está querendo falar. Mas daí chega a religião e distorce tudo. E ainda nos dias de hoje, existem muitos fariseus. E, cara, eu oro muito a Deus, eu peço, Deus, não me deixa passar heresia pro povo, que eu fique calado em vez de falar alguma coisa, sabe? Eu tô escrevendo agora 3 livros e tudo no cunho espiritual, então eu falo, Pai, eu preciso colocar coisas aqui que vão edificar. Eu não quero me promover, eu quero edificar, só isso. Eu tenho um temor muito grande antes de passar algo pra frente, sabe, cara? E as pessoas não. E pasme você, só para eu fechar aqui para você passar, senão a gente fica até amanhã. Cara, eu fui conversar com pastores, e eu não vou citar denominações, que eles não tinham nem lido a Bíblia ainda, cara. Eu falo, como é que você está ensinando uma coisa que você nem leu? Quem dirá ter comunhão com o Espírito para ter a revelação daquilo? Não é verdade? É complicado. Aí é que está o grande detalhe, né, Luiz? Quando você fala de responsabilidade em você passar a mensagem, né? Imagine você como, né, nós como pais, você pai agora, você tem que passar uma mensagem para o seu filho, né? E você vai se preocupar no que você vai falar, porque nós como programadores de PNL, a gente sabe que o que a gente passar para eles é o que eles vão seguir como verdade, como crença, e lá na frente vai ter uma consequência, seja positiva ou negativa com isso, tá tudo certo. Agora imagina só o contexto de um pastor, um padre, seja lá quem for o líder religioso, de passar essa informação para seu rebanho e deixar o seu rebanho dependente daquilo ali, daquela palavra do homem, e não deixar livre para ele ter o acesso direto à palavra de Deus. Olha o contexto, olha o estrondo que isso causa. Por quê? Porque como eu falei lá atrás, gente, hoje eu tenho um entendimento completamente diferente disso, porque a gente vê que lá atrás pregaram uma coisa para nós que não era verdade. Por quê? Porque o homem ele é falho. E hora ou outra ele vai cometer o erro dele, seja, né, como a gente fala, o padre, o pastor, seja quem for. Agora, se ele não tivesse explicação bem clara, se ele não tivesse a preocupação em ter a responsabilidade em passar essa palavra de uma forma clara e objetiva para o seu rebanho, ele está criando monstros na sociedade dele. E é o que a gente percebe hoje, gente. As igrejas, elas estão poluídas, né? Porque chega uma pessoa, né, o Luiz mesmo, uma das conversas que a gente teve foi justamente sobre essa. Hoje o homem, a pessoa, ela está ferida por causa da religião. Porque ela vai numa igreja, ela acaba não se sentindo bem, ou ela ouve alguma palavra que, né, não concorda e tudo mais, e aquela igreja, ela quer pregar que aquilo é uma verdade absoluta e pronto. E se você não acredita, você começa a entrar numa confusão mental. Aí você começa a sair fora, buscar uma palavra, uma verdade, né, que seja verdade, e você fica confuso. E foi nessa confusão que eu cheguei até o Luiz, né, e a gente conversando, ele foi explicando e foi mostrando, e eu entendi que eu não posso ficar preso a uma religião, eu não posso ficar preso a um pastor, a um padre, porque ele vai falhar em algum momento. E se eu for querer culpar ele pela falha,
a minha conexão com Deus vai estar perdida. E é justamente isso que as pessoas precisam entender, né, Luiz? De você não ficar preso, não ficar dependente dessa religião, e sim dependente da fonte, de Deus. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que a gente tá falando aí? Comenta aí, eu quero ver comentário de vocês aí. Manda bala que o negócio tá fervendo aqui. Em Efésios 4, cara, eu vou ler aqui. Eu vou ler a partir do verso. Deixa eu ver. Eu vou ler desde o 1, porque é muito top isso aqui, ó. Só para pegar a base, ó. Rogo-vos, pois, que eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fosse chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo aqui está ensinando. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você já viu que ele está falando de amor, ele está falando de paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado para só uma esperança para a vossa vocação. Só um a gente pode confiar. Certo? Só um Senhor, só uma fé, só um batismo, só um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos eles, sobre todos nós e sobre todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo. Então, para mim foi entregue um nível de graça, para você foi entregue um nível de graça à medida do dom, ou seja, o presente que Deus me deu e que te deu. Certo? Por isso diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Então ele nos entregou esses dons, esses presentes. Deixa eu descer até no 11 aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui ele está entregando ofícios, ele está entregando coisas para que a gente possa chegar no objetivo que ele vai falar aqui. Para que isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? É eu e é você. O que significa a palavra santo? Separado. Então nós somos separados para ele. Santo. Não quer dizer que eu não tenho pecado, eu sou santo. Quando fala assim, né, as pessoas acham que eu sou santo. Não, eu sou santo. Porque eu fui separado por ele. Não porque eu sou incorruptível. Porque eu não tenho mácula, porque eu não tenho pecado. Então vamos parar para pensar o que significa a palavra santo. É separado. Entendeu? E nós só somos separados, ou seja, nós só somos santos por causa do que Cristo fez por nós. Entendeu? Isso é forte. Então, aqui, ó, no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então você viu que ele entregou cada um a graça, ele entregou para cada um ofícios, para que a gente possa amadurecer ao ponto de conhecer a Cristo. Com qual objetivo? Veja só, no 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado por todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um fazendo a sua parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, existe uma base em cima de tudo isso que é o amor. E aqui vai. Então, só essa parte já dá para a gente entender o que é que Deus nos instrui a fazer. É viver em amor, viver em paz, saber que você tem uma graça, eu tenho uma medida de graça, saber que você tem um ofício, eu tenho um outro ofício, a gente se respeita e todos nós colaboramos por um objetivo principal, mas pautado sempre em amor. A base é o amor. O relacionamento é base dele e é o amor. Não existe relacionamento saudável, um relacionamento genuíno, se for fora do amor. Não existe. E aí, aonde buscar esse amor, né, Luiz? É aí que está o detalhe, porque assim, muitas pessoas, eles acabam buscando esse amor no homem.
E, gente, entenda, o homem ele vai falhar em algum momento, ele vai pecar em algum momento. Se você tem ele como referência, você vai ficar perdido. Porque assim como a Grace falou, né, que ela estava perdida, assim eu também estava. Porque a gente acaba criando, a gente é doutrinado, a gente é criado e ensinado a isso, a criar essa referência. Não, que aquela pessoa, aquele pastor, aquele padre, ele é a minha referência. E quando você percebe, né, a gente ouve aí, né, Luiz, inúmeras situações de padres, pastores cometendo adultério, ou cometendo algumas falhas mais grotescas, e a gente vê todo mundo, né, criticando de uma forma muito grosseira. E assim, não estou eu aqui para defender eles. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para vocês é que assim, quando você cria ele como referência, quando ele pecar, você vai ficar perdido. E é o que acontece hoje. Agora imagine, se você tem aqui a palavra de Deus, você ter Deus como referência, né, você ter teu espírito salvo com ele, você não vai ficar perdido, você vai estar muito certo do que você quer. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, é justamente sobre isso, essa palavra que o Luiz trouxe. Para você ter a sua conexão direta com ele. Não quer dizer que você não deva frequentar uma igreja, assim como, né, eu cheguei a um ponto de ficar em dúvida, será que eu preciso realmente estar frequentando uma igreja? Aí você fica, pô, mas o que eu vou encontrar lá? E não é isso que eu quero dizer, você não precisa abandonar, não. Agora você precisa estar bem resolvido, você precisa estar bem conectado com a fonte para que você não se perca, para que você não se frustre durante o caminho, né, Luiz? Nessa parte aí, até em Hebreus, que não se sabe ao certo quem é o autor de Hebreus, mas atribuem muito a Paulo também, fala lá no capítulo 10, versículo 25, que não é para a gente deixar de congregar como igreja. Entendeu? Como é costume de alguns. Para a gente fazer admoestações e falar sobre Deus. Ou seja, e a gente tem que manter a cópia de Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Porque Paulo também fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo ia na sinagoga? Toda semana ele estava na sinagoga. Ele congregava com os irmãos fora? Congregava também. Mas toda semana ele estava na sinagoga. Então, se Jesus fazia isso, por que a gente não faz? Entendeu? E está escrito ali, né? Paulo reforça, né? Acredito que é Paulo que fala em Hebreus. Paulo reforça ali isso. Então, assim, é desculpa e é a armadilha de Satanás quando a gente fala não vou mais congregar em igreja. É armadilha. E se você pensa que você vai em igreja porque lá é um lugar cheio de pessoa perfeita, muito pelo contrário. Lá é cheio de pessoas falhas. Mas é ali mesmo que Deus quer se manifestar. No meio de pessoas falhas, no meio de pessoas que têm problema, no meio de pessoas que é o menor da casa deles. E desde a eternidade, cara, desde que conhece, Deus usa isso, cara. Ele usa o menor, ele usa o mais frágil, ele usa aquele que acha que não vai sair nada de lá. Ele usa justamente aquela pessoa para poder fazer. E todos os que foram escolhidos, que são citados na palavra, que são considerados os maiorais, todos pecaram. Todos tiveram erros grotescos. Paulo foi assassino de cristão, botava fogo nos cristãos, mandava queimar tudo. Que é a atrocidade maior humana do que matar cristão, matar criança, matar jovem. Paulo fez isso. Davi, o que ele fazia? O Davi, um homem segundo o coração de Deus. Adulterou, matou, mandou matar criança, mandou matar jovem, guerreou, mas segundo o coração de Deus. Por quê? Porque todas as escolhas dele e as falhas, ele se arrependia, chegava na presença de Deus e falava, Pai, me ajuda a melhorar, me ajuda a fazer segundo a tua vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o relacionamento dele com Deus era tremendo. O cara, acho que até para ir no banheiro, ele perguntava, Deus, será que eu vou agora ou vou depois? Aí, na única vez que a Bíblia relata que ele não perguntou, que fala assim, quando era tempo de guerra, onde os reis deveriam estar na guerra, Davi decidiu ficar no palácio. Foi quando ele foi na janela e olhou lá, tem uma gostosinha ali, entendeu? E chamou ela, adulterou e deu toda aquela bagaça, entendeu? Então, aí que está o grande detalhe, né? Nós, como filhos de Deus, a grande maioria não tem essa paciência, não tem essa
essa conexão de perguntar, de pedir, porque na cabeça da gente, a gente acha que Deus não vai fazer aquilo lá, porque agora, como você mesmo falou, né, eu errei, eu pequei, então Deus não me ama mais, Deus não gosta mais de mim, e muito pelo contrário, né, o que o Luiz está falando agora é muito forte, né, mesmo com todos os pecados, com todos os, né, os grandes crimes, todos eles tinham o seu perdão, a sua santificação, né? Cara, foi contratado um bruxo, cara, para tentar amaldiçoar Israel. Através de Balaque, contratou Balaão para tentar amaldiçoar Israel. E Deus não... Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel porque não tinha brecha em Israel. E quando o rei acho que era da Moabita, eu não lembro mais. Quando o rei contrário, o rei que estava em guerra a Israel, ele pediu para esse cara amaldiçoar Israel, ele chegava assim, eu não consigo. E quando ele ia tentar amaldiçoar, saía a bênção, ele abençoava Israel. Cada vez Então mais. Deus, ele pode usar um bruxo, ele pode usar um feiticeiro para abençoar as pessoas dele. Ele pode usar uma mula para conversar. Ele pode fazer qualquer coisa, cara. Foi ele que endureceu o coração de Faraó para que Moisés não conseguisse tirar o povo de lá. Foi ele que depois amoleceu o coração de Faraó para deixar o povo sair. E depois ele voltou e endureceu de novo para fazer com que Faraó fosse atrás de novo do povo de Israel. Então Deus, ele trabalha no coração das pessoas. Uma das coisas que eu mais oro e mais peço a Deus, falo, Deus, amolece o meu coração para fazer a tua vontade. E não me deixa sair da tua vontade. E se eu, por acaso, um dia sair, volta para me buscar. Porque eu sei que nada vem de mim, cara. Eu tenho plena certeza que tudo vem dele. Tudo é dele. Eu sou falho pra caramba. Sabe, Paulo, tem uma passagem que ele fala, lá em Timóteo, quando ele está conversando com o discípulo dele, ele fala assim que Cristo ele veio e morreu pelos pecados, pelos pecadores, né? E dos quais ele fala assim, eu sou o maior. Paulo se considerava o maior dos pecadores. Paulo, um cara top, né, cara? Então, eu falo para você, cara, sem hipocrisia. Dos pecadores, eu me sinto o maior. E quando eu trago essa verdade dentro do meu coração, eu não consigo mais julgar o pedófilo, eu não consigo mais julgar o adultério, não consigo mais julgar o ladrão, a prostituta, sabe? As coisas que as pessoas abominam, eu não consigo mais julgar isso, porque eu fiz igual Cristo fez. Eu pelo menos tento isso todos os dias, porque a gente tem que fazer isso todos os dias. Se esvaziar de si mesmo, saber que nós não somos nada, que nós só somos instrumentos na mão do oleiro. Só somos barro na mão do oleiro. E quando eu consigo entender essa consciência, eu consigo me relacionar, cara. Eu consigo me relacionar naquele que eu falei no começo, com Deus. Eu consigo me relacionar comigo mesmo. Me relacionar com o próximo. Mas para isso eu preciso me esvaziar. Para isso eu preciso me entender. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, cara, ele gera vida. Mas um autoconhecimento genuíno. Entendeu? Porque se eu tiver autoconhecimento de ego, aquilo vai inflar e não vai produzir, não. Vai ser um fermento. Agora, se eu entender o autoconhecimento, cara, eu rompo. Eu rompo. E como que eu entendo o autoconhecimento, então, Luiz, genuíno? Indo para a palavra. Mas uma palavra com contexto, não um texto fora de contexto, com contexto. Cara, se a gente for parar para pensar, para que Deus nos criou? Se você me permitir, eu vou compartilhar aqui. Não sei como é que tá Manda bala, manda bala aí, manda bala. Cara, se a gente for pegar lá, Gênesis, a criação, lá no 6º dia, lá no versículo 26, fala assim, Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine, ó, já está dando tarefa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal. Eis que Deus disse que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a erva que dá fruto segundo a sua semente, para vos ter mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o seu mantimento. E assim foi. E assim terminou o sexto dia. Olha que profundo isso. Para que Deus criou o homem? O mundo é do homem? Não. Não. O mundo é de Deus. Deus criou. Mas ele chegou e entregou a chave da administração para o homem. Tá aqui. Você a tem chave do negócio. Quando o homem pecou, lá no jardim, ele pegou e entregou a chave dele para o inimigo. Aí sim o inimigo começou a ter autoridade. Ter poder, não autoridade. Foi Deus que deu autoridade. Nós compartilhamos a nossa chave com o inimigo. E quando você pode ver que isso é tão fato, porque quando Jesus veio, ele foi lá e resgatou essa chave. É doido isso, Farol. Então a gente precisa compreender essas coisas. Se você for ver no capítulo 2, reforça um pouquinho mais isso, a partir do verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então você vê que nós fomos feitos do corpo, alma e espírito. Espírito. Ó, ele formou um boneco do pó da terra. Só que ele soprou o espírito dentro daquele boneco. E daí se tornou uma alma vivente. Compreende? E já no outro verso aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deixa eu ver aqui. Vou já para a parte 17 aqui. Falando da mulher. Aqui, no 18, na verdade. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora idônea. O que é idônea? Idônea significa que é feita perfeitamente para a missão. É idônea. Então ele formou alguém feito perfeitamente para cumprir a missão, para cumprir o chamado. É idôneo. Se você for pesquisar o significado da palavra idôneo, cara, quer ver, ó? Significado idôneo. Adequado, próprio, que convém perfeitamente. Então ele criou alguém para... Besteira, vocês veem que é isso. Aí fala o seguinte aqui: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, e trouxe Adão para ver como chamaria tal. Deixa eu ver. Não é aqui. Não, só até aqui tá bom, pra gente não estender. Mas só pra gente saber que Deus nos criou para isso, para dominar. E o que Deus fazia todas as tardes, todo o cair do sol, ia lá ter relacionamento com Adão. Relacionamento com Adão. Até que aconteceu tudo isso. Aí Satanás veio, ele pegou as chaves e ele deturpou tudo. Por isso que a gente vive um relacionamento furado. Negativo, furado, né? A gente deixou que a gente... Ele veio para roubar a nossa identidade, ele veio para roubar a paternidade. Hoje em dia você vê que as crianças crescem sem pai, principalmente, porque daí se ela não conseguir crescer com o pai, se ela não consegue se relacionar com o pai físico, terreno, ela não consegue se relacionar com o pai do céu, e esse relacionamento fica desestruturado, aí a mãe vira pai e vira mãe ao mesmo tempo, aí a criança cresce e acaba que ela não sabe mais nem se ela é homem, se ela é mulher, aí já vira entendeu? Cara, isso é um negócio que ele vira um assunto, né? Um conteúdo pra gente aqui ficar, cara, um dia todo falando, porque quando a gente fala sobre energia masculina e feminina, isso é muito forte, né?
E você tocou numa ferida muito forte, cara, que eu pego bastante casos de terapia hoje. E, cara, em poucas conversas eu já identifico onde é que está a crença da pessoa. Onde é que está a crença dela da dificuldade que ela tem com o pai terreno dela, com o pai verdadeiro. E quando ela tem essa dificuldade com o pai dela, a conexão dela com Deus é uma... Cara, é um zero, é um nada. Porque ela tem como referência aquela imagem do pai, que o pai não foi presente, que o pai não esteve junto e tudo mais, e ela acaba entendendo que Deus vai ser a mesma coisa. Que eu não vou me aproximar de Deus, porque quando eu precisar dele, ele vai me virar as costas, ele não vai me ajudar. Inclusive, eu estou atendendo um caso que eu estou mentorando uma pessoa bem próxima, que volta e meia eu uso a palavra de Deus para tocar o coração dele, e ele questiona. Eu não entendo, ele fala para mim assim, eu não entendo como que você fala de Deus dessa forma, eu não consigo acreditar mais nisso. Aí a única coisa que eu falo para ele, cara, entenda que se você está aqui, se Deus provou tudo isso para você até agora, quem é que fez isso contigo? Ele está te preparando para alguma coisa. Ele te causou alguma dor, mas entenda que essa dor não foi ele que mandou para você. Você procurou isso. E daí olha como isso foge, porque lá na infância ele não teve a presença do pai, né? Ele cresceu sem isso e tudo mais, e hoje ele não consegue. Por mais que ele queira, né, acreditar que Deus está ali junto com ele, ele tem essa dificuldade. A crença dele é muito forte. Então assim, sem contar na questão, como a Silvana falou aqui, a questão da admiração. Quando você não tem o pai como referência, o pai como, né, como você, o seu rei, a sua figura, a presença ali, cara, Deus fica muito distante de você. E a qualquer momento, né, que alguma coisa der errada na tua vida, você vai achar que Deus não está contigo, que Deus não presta. Né? E junto com isso, Luiz, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, sobre qual é a importância, né, das famílias de ter Deus como a base, né, na vida conjugal, no relacionamento, né, a gente já falou tanto de relacionamento aqui, mas de ter Deus presente no relacionamento de homem e mulher, e principalmente como Deus na família, pai, filho e esposa. Qual que é essa importância? Cara, Deus ele criou hierarquias dentro do reino que precisam ser entendidas e precisam ser respeitadas, para que o bom funcionamento das coisas aconteçam. O homem, dentro do lar, o pai, ele é a cobertura espiritual daquela família. Ele é o sacerdote daquela família. A mãe, ela foi chamada para andar lado a lado, para também cooperar para o mesmo propósito, mas com outros afazeres, certo? Que a gente vai ler aqui daqui a pouco. E o filho também foi criado para que a gente possa desenvolver uma nova geração saudável com respeito mútuo entre pai e filho. E nisso eu gostaria de ler, nada melhor do que em vez de ficar nas palavras do Luiz, ir para a palavra, certo? Então em Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aqui é que está. Quando fala em sujeição, as pessoas confundem. Porque, na verdade, a palavra aqui é submissão. Nossa, Luiz, piorou, então. Não. Vamos entender o que funciona submissão? Quando você está em submissão a alguém, você está debaixo da mesma missão. Então, Isso é estar em submissão. Certo? Estar debaixo da mesma missão. Não quer dizer que o teu marido vai te bater, que você tem que obedecer, porque não sei... Não, não é isso. Tá bom? A submissão é estar debaixo da mesma missão. Ponto. Então, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, como que a gente se sujeita a Deus? Como que a gente se sujeita ao Pai? É assim que a gente tem que se sujeitar ao marido. Ver ele como uma autoridade ali, mas uma autoridade a qual você está debaixo da mesma missão. Não que você tem menos autoridade, certo? Tanto que a palavra deixa bem claro que quando o casal se une e eles têm um ato sexual, eles se tornam o quê? Uma só carne, um só corpo, um só espírito. Então não existe quem é melhor, quem é pior. Mas ainda tem que um tem uma função e o outro tem outra para cada um se complementar. Você pode ver que o homem é bom para X coisas e a mulher é bom para Y coisas, cada um para um propósito. E o que prevalece é a base do amor, que depois a gente vai falar sobre isso também. Não pode ter disputa, né, Luiz? Exato. E ele fala o porquê.
Por que se sujeitar? No verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, na mesma missão de Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Agora vem a parte do marido. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por elas, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Por quê? Porque eles se tornaram um. Lembra que a gente falou sobre isso? Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes alimenta e o sustenta, como o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o pai, ó, é aquilo que a gente falou antes, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. Então ele não poderia falar mais coisas aqui, né, Paulo? Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Aí tem o dos filhos, só que está no capítulo 6, logo no começo. Ó. E vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Ele fala assim, ó. A primeira promessa, para quem não sabe, não está descrito aqui. Mas é para que tua vida seja longa na terra, ou seja, você aumenta teus dias na terra e para que tudo te vá bem. Essa é a promessa que dá. Tá? Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tu... aqui ele fala no verso 3, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E olha o recado que ele dá para os pais. E vós, pais, não provoquei a ira dos seus filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha o quanto isso é forte, né? Olha como ele está falando de relacionamento. E mais, olha como ele fala agora para a gente tratar os empregados, como que ele fala para a gente tratar os patrões. Olha esse relacionamento. E vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista para agradar os homens, mas servindo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não para com os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que bem fizer, seja esse servo ou seja esse livre. Você viu como é que ele está falando a respeito dos empregados? Como que você tem que tratar o seu patrão? E olha como que ele fala agora como que o patrão tem que tratar o empregado. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, ou seja, se o nosso Senhor lá não faz acepção, quem dirá o Senhor aqui, que é o nosso patrão. Aqui. Entendeu? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele vai entrar na armadura, no capacete da fé e tal. Cara, olha o relacionamento. Ele tá falando sobre marido, mulher, filho, empregado e patrão, que é a base que a gente vive dentro da sociedade. Entendeu? Exatamente. Então, isso, relacionamento é tremendo, irmão. E quando a gente fala, olha como isso é tremendo, porque assim, ó, quando você começou a falar, eu lembrei de um material que eu tenho preparado aqui, eu até abri ele para comentar com vocês e tu vai ver que vai bem de encontro com tudo que você leu. Eu fiz uma pesquisa, né, um estudo assim muito, digamos que muito raso, né, mas é muito de acordo com o que tu falou, justamente para trazer nessa mentoria de relacionamento, quando eu falo com as pessoas, que é os fundamentos da família. É o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. E olha só, o homem é um ser poderoso com uma força gigantesca que Deus criou para governar. É aquele que libera destino, proteção e provisão. O grande problema é que os homens têm se tornado cada vez mais omissos às suas vocações. Por isso, as mulheres têm se levantado na tentativa de colocar a figura masculina no seu devido lugar. Infelizmente, algumas maneiras que isso tem sido inserido não são as ideais. E a sua ausência na sociedade tem causado impacto gigantesco para toda a humanidade. Olha só,
né, a falta da presença masculina do pai, olha o impacto que isso gera, que é tudo que a gente falou lá atrás. Então olha como isso vai muito forte. A mulher é um presente do Criador ao homem e às famílias. Uma mulher bem posicionada gera cuidado, conexão, sustentabilidade para toda a família. Infelizmente, elas foram tratadas de forma equivocada durante anos, mas elas possuem uma fortaleza sem igual dentro delas que as tornam únicas. O propósito original da mulher é estar abaixo da missão da família. Olha só, quando a gente fala submissão, né? Assim como o homem. E isso é muito complexo, porque quando fala de submissão, a pessoa, né, leva para o pejorativo e acha que é uma coisa ruim e tudo mais, e entra até mesmo numa discussão. E como o Luiz mesmo deixou bem claro, a submissão é você trabalhar na mesma missão, né? Você saber o seu espaço, você não ter essa disputa. E olha só quando fala dos filhos. Os filhos são flechas lançadas pelos pais, destinadas a alcançar lugares que eles não poderão chegar. Filhos são herança, são amados, mas é importante que eles tenham uma data limite para ficarem na dependência afetiva e financeira dos pais. Os filhos adquirem segurança interior e sentido claro de identidade quando aceitam e reconhecem ambos os pais como são. Cara, isso é muito forte, porque assim, ó, é uma coisa que quando a pessoa fala... Você escreveu isso? Sim, tá aqui um material que eu tenho pronto aqui, cara, ele disse assim, tá entendendo? Perfeito. Aí agora, o que tem aqui? Pega isso como referência na palavra, né? Nas palavras que você trouxe, cara, o que está escrito ali, não tem? Se você pegar esse texto, você pode colocar as bases, tá cheio de base bíblica a respeito disso que você citou aí. É lícito, isso daí é totalmente lícito. Eu já li a Bíblia 2 vezes, comecei a 3ª vez, agora que eu estou lendo em outra tradução, ali na King James e na CF. Agora eu comprei uma Bíblia de estudo, que eu quero pegar mais a questão histórica, palavras em hebraico, aramaico, grego. Mas, cara, é lícito. Tudo isso que você falou aí está aí na Bíblia e é o que o Senhor prevê, entendeu? Cara, eu não sei até que hora vai nossa conversa, mas eu queria até falar de Coríntios 13, cara. Que é a base, cara. Se a pessoa entender Coríntios 13, ela não precisa mais nem ficar tanto focando nas outras coisas. Porque é a base, varão. Deixa eu pegar. Manda bala que a palavra está contigo. Porque assim, cara, é um assunto que eu digo assim, eu sempre falo isso nas minhas lives, Luiz, que eu acho isso muito... Cara, é coisa de Deus mesmo. Porque a gente entra num contexto, e da mesma forma que não aconteceu aqui, a gente não tem nada... né, combinado, não tem um procedimento, não tem nada. E quando a gente entra para falar sobre tudo isso, Deus ele vai te usando de uma forma ou outra, né? Então, olha como isso é forte quando você entra nesse tema, assim, principalmente. E quando fala para mim de família, assim como eu sei que para você também é uma base muito importante, cara, isso muda tudo. A Silvana falou ali, né? Filhos são como flechas. É isso aí, Silvana, é isso aí. A Renata chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Gente, muito feliz aí com a participação, com a interação de vocês. A única coisa, eu tenho aqui uma pergunta que está separada, depois eu só não interrompi aqui o raciocínio nosso, mas depois eu quero que o Luiz dê uma reforçada numa pergunta que eu recebi aqui. Mas faz o teu raciocínio aí que depois eu mando ela para ti. Tá. Se vocês quiserem anotar, essa daí, Sil, é Salmo 127, no versículo 4. Filhos são como flechas na mão do guerreiro, nascido da juventude, ou seja, aí fala assim, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Olha isso. Salmos lá é top. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, gente, esse capítulo vocês têm que ler ele e trazer como uma palavra rema dentro da vida de vocês. Olha o que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que ressoa como um sino que tine. Ainda que tivesse dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse todo o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me seria proveito. O amor é sofredor. Aí ele vai falar o que é o amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso.
O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Nele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E quando fala suporta, aqui é de você dar o suporte, não de você suportar aquela pessoa chata, não, você suportar em amor, você dar o suporte, tá? E continuando no verso 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo a ciência, desaparecerá. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ele está falando a respeito de Jesus, que ele é o verdadeiro amor. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, um enigma, mas logo os veremos face a face. O que ele está querendo falar aqui? Que esse mundo físico que a gente vive é apenas um reflexo. Não é a verdade, é apenas um reflexo. Esboçado ainda, embaçado. Sim. E ele fala, mas vai chegar que a gente vai ver face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. E olha como ele finaliza no último verso aqui no 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ele fala do pilar aqui, ó, dos três maiores do reino. A fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior dentre eles é o amor. Ponto. Se a gente É o que buscar prevalece. o amor, ponto. E Jesus foi muito claro nisso. Quando ele chegou com todos aqueles fariseus querendo botar a lei em cima das pessoas, ele chegou falando assim, calma aí, vamos parar com tudo, conjecturando aqui, né? Vamos parar com tudo. Qual que é a lei? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses dois, digo vós que já cumpriu toda a lei. É o amor, é a base. Mas para eu amar outra pessoa, eu preciso amar a mim mesmo, porque a palavra fala, amai ao próximo como a ti mesmo. Por isso que eu preciso me conhecer, por isso que eu preciso me relacionar com o Pai, porque ele que é o dono da verdade, não é o Luiz, não é o Fabrício, não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, não é o coach, não é o terapeuta, não é o psicólogo. Não são eles o dono da verdade. O único detentor da verdade é o Pai. E como que você vai adquirir isso? Relacionamento com Ele. E como que eu sei se eu estou me relacionando com Ele de forma correta? Vai para a palavra. Ali está a base para você seguir o verdadeiro evangelho, a palavra. Não é o que padre prega, não é o que bispo prega, não é o que Luiz prega. É o que está na palavra. Exatamente. Cara, a gente desburocratiza tudo com duas leizinhas que Jesus falou. Coisa simples e objetiva, né? Porque muitas vezes a gente fica procurando coisas onde não existe, fica inventando história onde não tem, né? E tá tudo ali, tudo de livre e fácil acesso para você buscar a hora que você quiser. Então, as pessoas acabam criando uma complexidade muito grande nas coisas, né, Luiz? E é justamente, cara, justamente sobre isso, né, que a intenção de fazer essa mentoria para relacionamento é justamente trazer essa importância, né? Porque hoje a intenção de trazer o Luiz aqui é porque eu sei da importância, eu sei do cuidado, né, da responsabilidade que ele tem em trazer essas palavras. Né? E durante essa semana toda, cada convidado que vir aqui, né, durante essas lives, eles vão estar trazendo justamente isso. Né, de cada conteúdo, seja da sua especialidade, mas conteúdos de responsabilidade. É o que o Luiz falou. É muito fácil a gente entrar aqui, a gente ficar falando, murmurando e tudo mais. Mas quando você traz a palavra, o que está escrito ali, tudo fica mais fácil. Então, né, para você que está aí, para você que está acompanhando, continue durante toda a semana, né, nos assistindo, nos acompanhando, que a cada dia você vai ter um conteúdo diferente para que com certeza você vai poder estar usando como base na sua vida, seja no seu relacionamento pessoal, seja no seu relacionamento conjugal, que é o nosso principal objetivo aqui, mas como o Luiz falou, a base de tudo, gente, é relacionamento. E quando você entende que o amor é o pilar principal para isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Né? Porque
você entende a real importância que isso vai ter na sua vida, né, Luiz? Exatamente, cara. Porque a gente só vai conseguir realmente entender as coisas quando ter relacionamento com o Pai. Você pode ver que o Paulo foi bem explícito aqui em Coríntios 13, cara. Você pode ter a maior grana do mundo, você pode ter a melhor empresa, você pode ter o maior conhecimento do mundo, você pode ser o top, mas se você não tiver amor, de nada Não adianta. funciona. Exatamente. Não Nada adianta. funciona, né? Não funciona. Porque o amor, ele é a base de tudo, né? Se você para analisar, o amor é como o Luiz já falou antes, né? A gente falando sobre empregado e patrão. Ali também existe uma relação de amor. Como pai, como filho, como esposo, como amigo, como qualquer outra situação. É claro que cada sentimento, cada forma de você expressar o amor, ele vai ser de uma forma diferente. Mas tudo é a base, gente. Tudo da base é o amor. E quando você vai entregar, quando você vai estar transferindo isso para alguém, e você entrega realmente com amor, porque você gosta, porque você sabe o que faz, cara, isso fica mais leve. É o que eu falei lá no início. O Luiz, ele veio de um treinamento, foi o final de semana todo, né, Luiz, a imersão que tu participou, né? Então, assim, a gente estava conversando um pouco antes em off, imagina só, você participar de um treinamento, né, como ele foi palestrante, a energia que gasta, né, você se entregar espiritualmente e tudo mais, sem contar no cansaço físico, e ainda assim, agora 10h10 da noite, a gente aqui falando. Eu tenho certeza que se, né, for da vontade dele, a gente vai longe nessa conversa, porque não foi uma, não foi duas vezes que a gente teve esse papo assim, gente. Então, mais uma vez, para deixar bem claro que tudo parte do amor, tudo tem base do amor. E quando você entende isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Top, cara, top demais. E como a Paula colocou aqui, né, que tem coisas que acontecem na vida, tem um propósito. E na verdade, assim, tudo que a gente faz, né, na vida com amor, tudo ele vai ser por um propósito, né, Luiz? Esse é a chave de tudo, né? Precisa ter amor para que o propósito seja entregue, né? Exatamente, cara. Não adianta, se eu for pregar, cara, você pode ver o seguinte. Lembra que a gente falou no começo sobre a religião? Não existe amor na religião, cara. Existe doutrina, existe lei, não existe amor. Então, onde não existe amor, não existe Deus. É simples, cara. Se não existe amor, não existe Deus. É simples e objetivo, simples assim. Coríntios 13, puro. E se ele fala isso, ele é o primeiro a exercer o amor. Ele é o primeiro. Então, ele é o primeiro a perdoar, ele é o primeiro a abraçar, ele é o primeiro a resgatar, ele é o primeiro a se doar, ele é o primeiro a plantar. Ele é sempre o primeiro. E como você falou lá, né, sem você se esvaziar de si mesmo todos os dias, isso é praticamente impossível, né, porque nossas crenças, a nossa forma de ver, de enxergar, de agir, então assim, todos os dias se esvazie disso, e se esvazie do mal e se encha de amor, que tudo vai ficar mais leve, né, Luiz? Tudo vai ficar mais fácil, né, vamos dizer assim. Exatamente, cara. E a primeira coisa que você tem que fazer é se amar. É o relacionamento contigo, o relacionamento com Deus. Aí você vai conseguir transbordar para as outras pessoas, cara. Cara. É o tal do autoconhecimento, né? Lá em Efésios 1, para dar mais base bíblica, cara, as pessoas ficam orando para que Deus abençoe, cara. As bênçãos já foram conquistadas, elas já estão guardadas, é só a gente tomar posse através do relacionamento com o Pai. Olha o que fala lá em Efésios, cara. Paulo falando de novo aqui. Vamos ver a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai abençoar ou ele abençoou? Ele abençoou. Então já está ali. Só que está onde? Em Cristo. Quando a gente entende, isso aqui é papo para mais 3 horas, quando a gente entende que Cristo ele não é apenas uma pessoa, mas ele é um lugar, ele é um ambiente, ele é uma atmosfera, ele é algo separado para Deus, por isso que fala que aquele que está nele, ou seja, ele é um lugar, certo? Exatamente. Então, assim,
Olha que tremendo. Cara, me chega a me dar um bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual o abençoou com todas, preste atenção nas palavras, todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, é um lugar nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Lembra o que é santo? Separado, não é sem mácula. A palavra santo significa separado. Para que fôssemos santos, ou vou ler assim, para que fôssemos separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha novamente a palavra aqui. Amor, ela tá em tudo, né? E o que tu falou agora de santo, né, que tu falou aqui, foi a pergunta que surgiu antes ali, que não sei se a pessoa talvez não estava quando tu falou, sobre o significado da palavra santo, né, se teria significado com a santidade, com a pureza e tudo mais. E o Luiz acabou de responder a pergunta, né, que a base, né, mais uma vez, da santificação é o amor, né. A origem da palavra santo, ela vem de ser separado. Se você vai santificar isso daqui, a minha carteira, você vai separar ela para algum propósito. Entendeu? Isso aqui eu estou santificando, estou separando para um propósito. Entendeu? Isso é a palavra santo, mas a gente mudou o texto, o contexto da palavra santo para sem pecado. Não existe isso. Não existe. Mais uma vez, né, a questão do homem, dele tá inventando, né, que é como que a gente falou, tirar a palavra do texto e se transformar ela num pretexto, né, aquilo que a gente falou antes. Só que essa palavra no original, santo, ela tem esse significado de separação. Se você for procurar o significado da palavra santo no Aurélio, ele vai falar que é homem, religioso, não sei o que e tal. Mas não é essa o original da palavra na Bíblia. Depois vocês pesquisem aí que vocês vão conseguir identificar. Eu não lembro certo, eu não vou passar aqui para vocês, eu não lembro a palavra original no grego e tudo certinho para te passar. Eu já estudei muito sobre isso, mas agora eu não lembro. Mas eu sei o significado, que para mim isso daí já basta. Já é o suficiente. Cara, é tremendo. É como tu falou, né? Se a gente for entrar e continuar aqui, a gente tem assunto aí para 3, para 4 horas, né? Então, assim, eu sei que você também está bem cansado. Eu quero aproveitar, né, o momento assim, para até convidar as pessoas que participaram dessa live de hoje para que estejam conosco, né, no dia de amanhã também, onde estaremos trazendo um conteúdo, né, de tão importância quanto que foi hoje. E assim, Luiz, né, te agradecer de imenso coração, porque não poderia ter uma forma melhor de a gente começar essa semana dessas 5 lives, né? Onde o objetivo de cada dia é estar trazendo esse conhecimento, cada dia estar impactando de certa forma alguém, né, de alguma maneira, e eu tenho certeza que hoje Deus usou aqui a gente para estar, de alguma forma, entregando essa mensagem para alguém. E como eu sempre falo, cara, em todas as lives, se eu conseguir entregar a mensagem para pelo menos uma pessoa durante esse tempo que a gente ficar aqui, eu já tenho cumprido o meu papel. Muitas vezes a gente fica preocupado em atingir números e quantidades e tudo mais, e eu diria hoje, assim, de coração bem aberto, que esse não é o meu objetivo hoje. Né? Claro que é legal a gente ver, assim como foi hoje, tantas pessoas participando, muitas pessoas interagindo, comentando, compartilhando e tudo mais, mas eu acho que acredito que mais importante do que tudo isso é a gente poder, de alguma forma, tocar uma pessoa, né? Tocar uma alma, e essa mensagem que a gente trouxe aqui, de repente, até salvar uma pessoa, né, da escravidão que ela está vivendo, né? Para ela entender que ela não foi criada para ser presa, ela foi criada para governar, assim como a gente citou em algumas palavras. Então, acho que acredito que esse foi o principal objetivo da nossa live de hoje, né, e que vocês estejam amanhã aqui com a gente novamente, e continue prestigiando aí, porque para quem não segue o Luiz aí, segue lá o Luiz Fernando, que esse homem aí Deus usa ele tremendamente para abrir, quando abre essa boquinha dele aí, né, e Luiz, só gratidão, né, pela tua presença, pela tua participação aqui, e, cara, não tem nem palavras para te agradecer. Cara, eu me sinto realmente honrado, sabe, que eu te considero muito, considero um irmãozão aí. Inclusive a Silvana, que tá aí, ela faz parte da nossa Master, faz parte da tribo, é na minha irmãzona aí,
Dentro da Master eu sou anjo dela, às vezes eu pego no pé dela. Valeu. E logo, logo, Sil, a gente vai trazer esse cara aí para conhecer a tribo de gigantes, conhecer essa galera. Ah, E, Deus cara, quiser, cara. Deus quiser. a gente tem o propósito de evoluir como pessoa, assim como tem o Evolution aqui que a gente fez no final de semana. E, cara, o propósito principal é levar liberdade para as pessoas, sabe? Mas uma liberdade que só existe através da verdade, que é Cristo, entendeu? Essa é a real liberdade. Então, para você ter noção, no sábado, a gente convidou um pastor aqui da cidade de Cascavel para ir lá no evento, que a gente evangeliza de uma forma diferente, onde de repente pastor, tal, né, religião não consegue chegar muito perto, né? A religião que eu falo assim, né, de igreja. Sim. E aí foi lá, cara, e mais de 18 pessoas aceitaram a Cristo e se reconciliaram com ele dentro do evento do Evolution, cara. Então, para nós, assim, já valeu, cara. Já valeu a pena, já. Porque, cara, são vidas. Tudo que a gente tem aqui, é legal a gente ter um carro, é legal a gente ter uma casa, é legal a gente ter um dinheiro no banco, poder sair, comer com a família, tudo isso é legal. Mas isso aqui é passageiro, cara. É terreno, Isso né? aqui é passageiro. Nossa missão que a gente tem em comum, eu, você e todas as pessoas que estão ouvindo, a gente tem uma missão em comum. Libertar essas pessoas. Libertar para quê, Luiz? Para morar junto com a gente na eternidade. Junto com Cristo Puta, na eternidade. isso é tremendo. E se a Isso é gente puder tremendo. desfrutar um pouquinho no caminho, igual o pai fala, né? Aproveite o caminho, aproveite a jornada. Se Vamos aproveitar aqui. Aqui, ó, se divirta no caminho, ó. Se divirta no caminho. Eu Divirta-se concordo no caminho. plenamente. Concordo. Entendeu? Tem que se divertir sim, tem que aproveitar. Porque Cristo falou que ele veio para que a gente tenha vida, vida em abundância. Isso é uma das crenças que a gente quebrou também ali junto com a Sil. A gente fez uma live sobre finanças e espiritualidade. Que tem muita gente que acha que não pode aproveitar, não pode ter dinheiro, não pode. Muito pelo contrário, sabe? Então desfrutem, gente. Mas tenham essa missão dentro de vocês. A missão em comum. O relacionamento, mas um relacionamento para gerar vida. Um relacionamento para levar as pessoas ao caminho. Que só existe um. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Gratidão, por meu ele. amigo. Cara, assim, sem palavras, né, para comentar sobre o que tu está falando aí, porque assim, eu já falei isso para ti, né, e volto a repetir assim, porque o meu sonho, cara, é um dia poder estar andando, né, do lado de pessoas assim como você, assim como a Silvana, nesse movimento, porque como eu falei, eu gostaria de ter do meu lado sempre uma pessoa assim como você, para, né, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, a gente poder ter esse aconselhamento, né, inclusive daqui uns dias, daqui uma semana praticamente, estarei participando do Método TES como anjo, e como tu falou, o pai, né, o pai, a gente fez uma reunião com ele, e justamente junto com o pastor Israel, a gente teve essa conversa, e ele falou, se preparem, porque vocês vão passar por uma guerra espiritual, né, e você sabe bem o que é isso, né, você que está direto nesses movimentos, nesses eventos, você sabe o quanto que essa guerra tenta nos derrubar, né, e quando a gente está firme... Da opressão espiritual que a gente passa para fazer esse tipo de evento. E é o que acontece aí também. Imagino, com certeza, porque assim, eu vou te dizer, cara, que quando eu decidi, quando Deus tocou no meu coração, de eu fazer essa semana de lives, e consequentemente a gente teve, né, a oportunidade de participar do Método TES como anjo, que a gente sabe o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, né, serão de mais de 2.000 pessoas no evento lá, e a gente ali tendo como referência, cara, começaram a acontecer coisas, né, coisas que não estavam programadas, coisas que não eram para acontecer, mas de alguma forma começaram a se movimentar. E aquela palavra ficou na minha mente, sabe, Luiz? Que quando você se bota em movimento, o inimigo vai tentar te derrubar. Ele tenta te derrubar, como diz uma canção, né? Como diz um louvor ali. E a gente tem que estar mais forte. E esse tipo de pessoas, assim como você, assim como a Silvana, assim como todas essas outras que a gente tem essa conexão, seja mesmo que a distância, a gente sente a energia, né? Como você mesmo falou, aqui, chega a arrepiar, porque a gente sabe o quanto isso é importante, essa troca, né, essa busca. E é só a gratidão de a gente poder ter esse momento, né, que a gente passou um pouco mais de 1 hora juntos aqui, e a gente pôde, né, reviver alguns momentos que a gente teve junto aí, e com certeza isso vai me fortalecer para continuar vivendo meu propósito, e
creio muito que um dia a gente possa estar junto aí, seja no evento, né, participando, seja de repente estar dividindo um espaço num palco aí, por que não sonhar com isso, né, e lutar? É o que a gente está trabalhando, é o que a gente está buscando. E, cara, só gratidão imensa por você, pela tua família aí, por você ter dedicado esse tempo. E desejo aí que Deus esteja sempre do teu lado, né, como sempre esteve. E desejo toda a sorte do mundo para você, né, que a gente sabe o que é essa sorte que a gente procura, que a gente busca, né, mas você sabe bem disso, do carinho enorme que eu tenho por você aí, e do que você precisar e pode contar comigo, que estarei sempre aqui à tua disposição também. E você sabe que isso daqui é uma recíproca verdadeira. Se um dia você vir para cá, eu ir para aí, cara, para mim vai ser um sonho realizado já. Só pra gente poder trocar uma ideia. Nem que isso não precisa ser evento nenhum, a gente se tromba por aí, tá tudo certo. Para mim é o que vale, cara. E aqui, quando você vir para Cascavel, você sabe que já tem lugarzinho reservado já. Olha, e eu digo mesmo, você quando quiser conhecer aí o litoral catarinense aí, querer conhecer a terra do chopp aí também, né, a terra dos alemães aí, é a terra boa de conhecer aqui, o povo muito bem acolhedor, sabe que a minha casa será sempre bem aberta para você. Eu quero só te convidar para a gente tirar ou fazer um print, como diz o antigo, para a gente deixar registrado esse momento tão importante aí. Bora. Vamos lá? Aí, fechou. Para você que esteve aí nessa live até agora, eu quero que você vá lá depois, faça esse print aí que a gente teve, marca lá o Luiz Fernando, marca o Fabrício Machado Terapeuta e comenta lá qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live de hoje. Que eu tenho certeza que aqui saiu muitos insights, viraram muitas chaves e com certeza você saiu daqui com um aprendizado aí, com um grande aprendizado para a tua vida aí no dia de hoje, né, Luiz? Exatamente, gente. Quem não segue o Fabrício aí, segue, acompanha o trabalho dele, apareça nas lives. Amanhã, provavelmente, esse horário eu vou estar em ensaio lá na igreja com o pessoal do Louvor, mas se eu puder eu vou participar. Na quarta-feira eu tenho mentoria justamente nesse horário também, com o pessoal da Master. Na quinta-feira tem culto e a gente não para, velho. Não para. Então, assim, gente, amanhã às 20h59, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aí, mais uma live super importante. Se você tiver disponibilidade, você não tiver aí, né, o teu tempo para se ocupar, venha com a gente. Venha aí acompanhar essa semana toda de lives aí, que eu tenho certeza que você vai tirar um grande aprendizado aí com a gente. Luiz, um grande abraço, um beijo no teu coração aí, um beijão aí para aquele menino lindo que a gente está acompanhando o crescimento dele a cada dia aí, cada vez, né, mais gigante esse menino. E creio muito que Deus já vai usar esse menino aí para ser, né, semente aí na vida de muitas pessoas também. Em nome de Jesus aí. Valeu, meu querido. Deus abençoe. Gratidão. Um grande abraço. Com Deus e um beijo no coração, irmão. Valeu. Gente, gratidão imensa por vocês que estiveram aqui até agora. Continue acompanhando durante toda essa semana essas 5 lives aí. Hoje foi só a primeira e você já viu o quão tremendo que foi. Então teremos live aí terça, quarta, quinta e sexta-feira, onde estaremos trazendo conteúdo de extrema importância. Vamos falar sobre comunicação, sobre sexualidade, sobre finanças e sobre filhos durante essas lives. Então, para você que curtiu o dia de hoje, para você que ficou aí até agora, não perca as lives que ainda virão. Todos os dias, nesse mesmo horário, às 20h59, estaremos trazendo conteúdos para você, onde estaremos alimentando o seu coração, né, de muita coisa boa, tá certo? Um beijo no coração de todos, gratidão imensa por todos vocês que participaram até aqui, um beijo e até amanhã. Encontro vocês aqui às 20h59. Beijo, tchau, tchau.